O Ibope divulgou hoje a terceira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura do Rio, encomendada pela TV Globo. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer, segundo o Ibope, que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Veja os números. Marcelo Crivella, do PRB, segue na liderança. Na primeira pesquisa em agosto, ele tinha 27% das intenções de voto. Passou para 31% e agora está com 35%. Considerando a margem de erro, tem de 32% a 38%. Em outro patamar estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro, Pedro Paulo, Marcelo Freixo e Índio da Costa. Pedro Paulo, do PMDB, tinha 6%, foi para 9% e agora está com 11%. Com a margem de erro, tem entre 8% e 14%. Marcelo Freixo, do PSOL, tinha 12%, depois 9% e continua com 9%. Com a margem de erro, tem de 6% a 12%. Índio da Costa, do PSD, tinha 5%, passou para 7% e agora está com 8%. Pela margem de erro, tem de 5% a 11%. Considerando a margem de erro, esses três candidatos são seguidos de perto por Jandira Fegali, Flávio Bolsonaro e Osório. Jandira Fegali, do PCdoB, tinha 6%, depois 8% e agora 6%. Considerando a margem de erro, vai de 3% a 9%. Flávio Bolsonaro, do PSC, estava com 11%, passou para 8% e está com 6%. Pela margem de erro, tem entre 3% e 9%. Carlos Osório, do PSDB, tinha 4%, foi para 3% e agora está com 4% novamente. Pela margem de erro, tem de 1% a 7%. Alessandro Molon, da Rede, tinha 2%, passou para 1% e se manteve com 1%. Pode chegar a 4%. Carmen Migueles, do Partido Novo, tinha 1% em agosto. Não pontuou na segunda pesquisa e agora voltou a ter 1%. Pela margem de erro, pode chegar a 4%. Os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo eram 20%. Passaram para 19% e agora somam 16%. Na primeira pesquisa, 5% não souberam responder. Passaram para 4% e agora são 3%. Ciro Garcia, do PSTU, não chegou a 1% das intenções de voto. Nas pesquisas anteriores, ele tinha sido citado por 1%. Thelma Bastos, do PCO, também não pontuou. O Ibope elaborou 5 situações de segundo turno. Os candidatos escolhidos para esses cenários foram aqueles com intenções de voto mais altas na pesquisa do Instituto, divulgada no dia 14 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Na simulação entre Marcelo Crivella e Marcelo Freixo, Crivella se mantém com 52%. Freixo passou de 26% para 22%. Brancos ou nulos eram 20%, agora somam 21%. Não souberam responder, foram de 2% para 6%. Na simulação entre Marcelo Crivella e Flávio Bolsonaro, Crivella tinha 54%, agora tem 53%. Bolsonaro passou de 20% para 18%. Brancos ou nulos somavam 23% e agora são 25%. 3% não souberam responder na primeira pesquisa, agora 4%. Pela primeira vez, o Ibope fez uma simulação entre Marcelo Crivella e Jandira Fegali. Crivella teria 53%, Jandira 20%, brancos e nulos 22%. Não souberam responder 5%. Também pela primeira vez, o Ibope fez uma simulação entre Marcelo Crivella e Pedro Paulo. Crivella teria 51%, Pedro Paulo 20%, votariam em branco ou nulo 23% e 5% não souberam responder. Mais uma nova simulação, desta vez entre Marcelo Crivella e Índio da Costa. Crivella teria 51%, Índio da Costa 22%, brancos e nulos 22%. Não souberam responder 5%. O Ibope mediu também o índice de rejeição, perguntando aos entrevistados em qual candidato eles não votariam de jeito nenhum. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Jandira Fegali tinha 35% nas duas primeiras pesquisas, agora está com 37%. Pedro Paulo tinha 33% em agosto, depois passou para 36% e se manteve com 36%. Flávio Bolsonaro foi de 31% para 29% e passou para 28%. Marcelo Crivella tinha 35%, passou para 24% e agora para 27%. Marcelo Freixo, 25%, 18% e agora 21%. Índio da Costa, 21%, 22% e agora 18%. Ciro Garcia, de 22% para 21%
e agora está com 17. Carlos Osório foi de 20 para 18 e passou para 17. Carmen Migueles tinha 18, passou para 16, agora está com 14. Thelma Bastos, que não estava na pesquisa de agosto, passou de 16 para 14. Alessandro Molon, que aparecia com 18% nas duas primeiras pesquisas, agora está com 13%. O índice dos que poderiam votar em todos era de 1%, passou para 3%, depois para 2%. Não souberam, eram 7%, 8% e agora são 7% novamente. O Ibope também perguntou aos entrevistados como eles avaliavam a administração do prefeito Eduardo Paes. 27% dos entrevistados consideravam o governo ótimo ou bom nas duas primeiras pesquisas, agora são 26%. Regular eram 40%, 38% e agora são 40% novamente. Ruim ou péssimo passou de 32% para 34% e agora são 33%. 1% não soube responder nas três pesquisas. O Ibope ouviu 1.204 eleitores entre os dias 23 e 25 de setembro, ou seja, sexta, sábado e domingo. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral.